E na sessão plenária por videoconferência desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar a ação que questiona medidas emergenciais que alteram a legislação trabalhista durante o período de pandemia da Covid-19. Os detalhes na reportagem de Leandro de Souza. O partido Rede Sustentabilidade questiona a medida provisória que altera pontos da legislação trabalhista durante o estado de calamidade pública. Entre eles está a redução dos salários e da jornada de trabalho e até a suspensão do contrato por até 3 meses, mediante acordo individual. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar em parte para que os acordos individuais sejam comunicados aos sindicatos no prazo de 10 dias. Nesse tempo, os sindicatos podem dar início à negociação coletiva. Para o advogado da Rede Sustentabilidade, a solução adotada pelo ministro Lewandowski preserva a proteção do trabalhador. Haverá efeitos até certo ponto, mas a plenitude desses efeitos aí sim depende do entendimento entre sindicatos e empresas. Caso contrário, nós teríamos uma comunicação prevista na MP aos sindicatos que seria totalmente inócua. 6 entidades sindicais participaram do julgamento como interessados na matéria. O advogado dos sindicatos reconheceu que é correto adotar medidas extraordinárias durante a crise provocada pela pandemia, mas ponderou que a vulnerabilidade gerada ao trabalhador pelo acordo individual ultrapassou os limites da Constituição. Aprofundar a recontratualização individual será um desastre do ponto de vista da proteção social e da segurança jurídica. Primeiro, porque será romper a literalidade da regra constitucional. Segundo, porque o desprestígio do sindicato e a pulverização das iniciativas poderá levar ainda a uma maior fragmentação e desorganização da ação coletiva. Para os representantes de entidades patronais, o contexto de crise justifica soluções excepcionais. Para eles, é necessário o equilíbrio dos valores do trabalho e da livre iniciativa e que a medida é importante para amenizar os efeitos econômicos da pandemia. Eles defenderam a validade dos acordos individuais sem o aval dos sindicatos. A recusa vazia da entidade sindical deve ser havida como uma hipótese de inércia comissiva. Caso contrário, estar-se-ia concedendo um poder de veto a esse sindicato, sem que tenha, inclusive, convocado a Assembleia competente para a deliberação. O advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que a MP que criou o Programa Emergencial de Emprego e Renda não visa a retirar direitos dos trabalhadores. Lembrou que mais de 2.400.000 acordos individuais já foram firmados desde a edição da medida provisória até esta quinta-feira. Ele pediu a manutenção da decisão do ministro Lewandowski por entender que ela pacifica as relações entre trabalhadores e empregadores. A decisão profunda e que no seu dispositivo garante a essência do equilíbrio na relação entre todas as partes, entre o texto constitucional, entre os direitos sociais, entre a busca do empreendedorismo, da manutenção das empresas. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski disse que desde a concessão de parte da medida cautelar, vem mantendo diálogo construtivo com o advogado-geral da União. Ele lembrou que o texto constitucional institui papel relevante para os sindicatos nas relações trabalhistas. Papel esse que, segundo o ministro, não foi desconstituído pelo projeto do governo federal. Ele manteve o entendimento da necessidade de dar oportunidade aos sindicatos de iniciarem negociações coletivas, com base no princípio da segurança jurídica. Penso que a minha solução, longe de ter representado um empecilho, na verdade, constituiu um porto seguro para que os patrões empregados, de modo crescente e acelerado, firmassem os acordos nos moldes previstos na medida provisória 936/2020 e vejo com satisfação que esta é também a visão do governo. Bom, e depois do voto do ministro relator, o julgamento foi interrompido após problemas técnicos com os servidores da empresa Cisco, que é responsável pela plataforma utilizada para a videoconferência.
O presidente Dias Toffoli convocou uma sessão extraordinária para esta sexta-feira, às 14h, quando o julgamento será retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes.